Boa noite. Pessoal que for entrando aí, identifique-se, por favor. Hoje a aula é de técnica e edificações, tá? Sobre tecnologias da construção. Então hoje a gente tem que falar um pouco sobre mais das tecnologias que está ocorrendo aí no nosso cotidiano. Então, aula sobre tecnologia da construção, técnica em edificações. Identifiquem, por favor, os alunos de técnica e edificações. Técnica e edificações, boa noite. Aula da Escola Técnica Alvorada, tá? Então a gente vai falar sobre tecnologias da construção. Por gentileza, quem quiser participar já está aí, então falar bastante, até mesmo de uma tecnologia que a hidrelétrica está usando, tá? Para tranquilizar o pessoal aí, porque tá complicado. Vamos lá, pessoal, boa noite. Quem for entrando aí técnica e edificações, por favor, chama lá o pessoal no grupo. Pessoal, o professor vai começar a aula, já são 7h20 na hora, Romário. 7h23 na verdade, né? E aí a gente já vai começar a aula, por favor. Se possível, chama lá o pessoal lá no grupo, tá ok? Boa noite. Lembrando que essa aula também vai para o YouTube, tá bom? Então o pessoal da técnica de edificação vai estar anotadinho lá, aula tecnologia da construção. E hoje a gente vai falar sobre o concreto, tá? O bioconcreto, na verdade, que é uma tecnologia que vem revolucionando aí, que é muito boa. Wellington, Elivaldo, boa noite, sejam bem-vindos todos. Aula de tecnologia da construção, técnica e edificações. Mais uma vez, aula online, né? Aí para não ficar ninguém parado e a gente continuar os estudos para poder a galera seguir em frente, ok? Chama o pessoal lá, porque senão, mas não tô assistindo aula, porque então nós marcamos ontem, né? E hoje já deu o horário e aí a gente já vai estar aqui falando, tá bom? Beleza? Eu vou começar então, pessoal. Vou começar porque era 7h20, já são 7h24, então já vou começar. Pessoal de técnica e edificações aí, tá ok? Boa noite, sejam bem-vindos. A aula hoje vai ser também falar sobre o bioconcreto, tá? O que é o bioconcreto ali? A gente vai saber um pouco quais são as vantagens do bioconcreto e como é que ele está sendo utilizado, tá? Falar também sobre uma tecnologia que as hidrelétricas estão usando, quais são os impactos dela aqui nas nossas vidas, se é bom ou se é ruim essa tecnologia, e a gente vai descobrir hoje aí junto com vocês, ok? Mas primeiro eu tenho que falar sobre o bioconcreto. Pessoal, o bioconcreto, hoje as tecnologias da construção têm ajudado muito engenheiros civis, segurança do trabalho, técnica de edificações, pedreiros, ajudantes. Todo esse pessoal, as tecnologias hoje têm minimizado o que? Impacto, tá? Sobre a sociedade. Eles têm transformado cada vez mais a velocidade, transformado os custos, tá? Então tem reduzido os custos e isso é impactante em toda a sociedade. Quando se torna impactante em toda a sociedade, a gente chama de tecnologia. Então, o que é o concreto biodegradável? O bioconcreto. O que é concreto biodegradável, tá? Ele simplesmente, quando surgem rachaduras, porque vão surgir rachaduras em qualquer estrutura seja feita, porque o solo, infelizmente, ele é maleável. Então, quando surgem essas rachaduras, esse concreto ele automaticamente preenche essas rachaduras, eliminando elas ali, o defeito. Como é que é isso? Eles utilizam bactéria, tá? Uma bactéria, onde quando surge ali uma rachadura,
que vai dar umidade, vai dar entrada de ar, vai dar tudo isso, aquelas deformidades, ela consegue se alimentar de um lactus e ali ela começa a criar um calcário e vai preencher aquela rachadura. O que eu tenho para ler para vocês aqui, ó? Vamos lá, para preparar o bioconcreto, o que eles utilizam? O cientista mistura o concreto tradicional com colônias de bactérias, tá? Que são os bacilos, que em seu estado natural pode habitar ambientes tão hostis quanto crateras de vulcões ativos. Então são bem resistentes, duros de matar essas bactérias, tá? Bactérias boas para esse concreto. O surpreendente é que essas bactérias formam esporos e podem sobreviver por mais de 200 anos nos edifícios, diz Jonker, né? O que são esporos, pessoal? É uma criação. Ele cria um corpo ali, criando outras coisas. Quando ele cria um corpo, ele preenche a rachadura. Por isso que ela cria esses esporos, né? Então, esporos são isso. Essa mistura acrescenta lacto de cálcio, tá? Que é o alimento das bactérias, e o material está pronto. O que é lacto de cálcio? É um sal transparente, tá? Ele parece um sal mesmo. Mas eles são os alimentos. Você pode comprar esse lacto de cálcio. Eu estava até vendo o preço dele aqui. Não sei se é o quilo, não sei se é a grama. Custa 28 e alguma coisa. Não sei onde vende, tá só olhando na internet, tá, pessoal? E aí mistura tudo aquilo dali. E quando é revestido a parede, que essas rachaduras se acontecem por causa do solo, então por causa da movimentação, tá? Ela acaba rachando, mas aí essas bactérias vão fazer o papel de preencher ali aquele local e vão criar esporos. Esporos vai ser um acúmulo, vai gerar novos corpos, e esses novos corpos vai conseguir preencher, tá ok? As rachaduras. Perguntas aqui. Professor, o senhor vai postar alguma apostila no grupo sobre o assunto da aula? Eu vou montar uma apostila para vocês e eu vou mandar. Eu não montei ainda porque nós estávamos eu vou até explicar isso para vocês, uma confusão danada. O que era essa confusão? Tava um professor para várias turmas, mas acontece que agora organizou, tá? Cleidian, né? Organizou. Então, mas aí o pessoal foram lá não era para mim ser o professor de vocês, mas aí como a gente já vai dar continuidade, então o pessoal, deixa o professor, a gente vai dar continuidade, a gente consegue finalizar essa disciplina, e quando der em maio vocês vão conseguir, outro professor vai vir com outra disciplina, porque serão disciplinas da grade. Então a gente está praticamente encerrando, né, até o mês de maio, tá ok? Mas eu vou disponibilizar, eu vou montar uma apostila para vocês, tá? E vou colocar, porque assim, a minha apostila eu não falo nada gravado, assim, gravado na internet, eu não falo nada, eu vou pegar uma apostila e vou ler para vocês. Não, eu pego o que é mais importante no cotidiano, que a gente pode usar, o que vai ser mais útil para cada um na sociedade, e jogo aqui para vocês na aula para entender. Porque uma apostila montada por outra pessoa, a gente vai ler, tem coisas que nem não tem nada a ver. Aí a gente vai ficar falando, enchendo linguiça. Não, vamos falar o que é certo, vamos falar o que é correto, mas eu vou montar uma apostila com tudo que eu falei para vocês. Sobre impressão 3D, sobre o concreto biodegradável aqui, né, o bioconcreto, sobre outras tecnologias que a gente vai ver ao longo da aula, tá ok? Mas eu mando para vocês no grupo, beleza? Certinho? Pessoal, o áudio tá bom? Tá legal o áudio? Tudo certo? Vamos lá então, pessoal. Então, quando abre essas fendas, né, aparecem as rachaduras, as fissuras nos edifícios, as bactérias que ali habitam ficam expostas aos elementos físicos, né, principalmente água. O que é isso? A umidade que penetra nas fissuras acorda os micro-organismos, tá? É quase biologia aqui, tá? Que começam a consumir os lactos de cálcio, que foi misturado junto ali com o concreto. Como produto final da digestão, produzem calcário. Então, calcário todo mundo já sabe que é praticamente ali aquelas pedras, né? Então, o calcário repara as rachaduras no bioconcreto em apenas 3 semanas. Olha só, pessoal, 3 semanas automaticamente. Sabe aquele forno autolimpante? Se vocês não sabem por que um forno é autolimpante, a gente fala assim, eu comprei um fogão autolimpante, mas eu deixo ele meses lá na minha cozinha, ele não se limpa. Se tu desmontar um forno, pessoal, o forno vai estar totalmente limpo. Ele não está sujo, ele é autolimpante. Porque se aquilo sujar, pessoal, você não consegue nem cozinhar, entope tudo. Então por isso são chamados de fornos autolimpantes, tá? É uma tecnologia que ajuda muito o pessoal a não precisar desmontar um forno para poder limpá-lo dentro, tá ok? Quais os benefícios, pessoal, desse
bioconcreto aí, economia de custo, tá? Não há limite para a extensão da rachadura. O nosso material pode reparar. Pode ser de centímetro ou quilômetro, diz Jonkers, tá? O criador. Para a rachadura em si, no entanto, há um limite, né, pessoal? A fissura não pode passar mais larga de que 8 milímetros. Então, já complica quando passa de 8 milímetros. Não que ela não vai completar, mas que é difícil. Quando passa uma rachadura de 8 milímetros, a preocupação é maior. Então, na sua casa, a rachadura, por exemplo, você constrói uma casa, como eu construí a minha, e começa a aparecer rachaduras no canto, no meio, tá? E ali é o estouro do reboco, tá? E tem um radier em cima, de concreto, ferro. O radier vai amarrar toda a casa em cima e embaixo, que tem que ser feito. Quando esse radier está lá feito, se essa rachadura passar do radier, tem alguma coisa errada com a fundação. Caso ela fique até o radier, é porque foi o estouro do reboco, ela não consegue passar daquele concreto. Isso que ia causar nos prédios, esse bioconcreto, ele vai conseguir fechar. Quando ele consegue fechar, ele vai simplesmente anular essa rachadura. Mas aí quando ela passa de 8 milímetros, aí tem que ser reparado, porque tem alguma coisa errada, tá bom? Apesar de ser mais caro que o concreto tradicional, o benefício econômico é perceptível, pois economiza os custos de manutenção, disse o cientista ao jornal britânico, tá? Então, gastei mais. Então, o investimento é um investimento. Por exemplo, sabe aquele negócio do barato que sai caro? Você compra um cimento ruim, o cimento não cola teu tijolo, o cimento não cola, não é um reboco que seja bom, então ele vai cair fácil. E aí todo o tempo tu vai ter que estar fazendo aquela manutenção, gastando muito mais. Com esse concreto não, ele consegue simplesmente sozinho se auto-reparar. Então você economiza na manutenção, sendo que todo edifício, toda qualquer construção tem que ter os reparos ali praticamente de ano em ano. A gente tem que estar vistoriando um prédio pelas causas que podem acontecer. Isso depende muito do solo, tá, pessoal? Aqui na minha residencial que eu moro, por exemplo, se vocês não conhecem, é um solo chamado, conhece, claro, é um solo chamado massa P, um barro chamado massa P. Esse barro, quando seco, é muito duro, mas quando molhado, ele fica muito liso e muito mole, fazendo com que o que? Se a tua casa tiver uma quantidade de água infiltrando para dentro, ele vai começar a balançar a tua estrutura, porque ele amolece, então ele vai afundar, porque a casa é pesada e a estrutura não vai suportar, então ela começa a rachar, porque ela começa a enrijecer, né, enlarguecer. Então isso aí é complicado. Por isso tem que ser feita uma fundação boa, para que esse barro não consiga mover a minha casa, tá? Não consiga balançar. Beleza, pessoal? Então essa é a tecnologia do concreto, tá? E aqui ele diz assim, ó, o material também seria uma esperança para os prédios antigos e cheios de rachadura, tá? Susceptíveis a colapsar mesmo com tremores de terras leves, tá? Até com base de um spray, também desenvolvido pela Universidade Técnica de Delft, ali aquela rachadura. Ah, professor, mas segura? A espuma não, tá? A espuma completa, ela veda, para você ter um bom acabamento. O concreto não, ele segura, tá ok? Ele vai fazer a autocolagem. Outra coisa, pessoal, voltei, pessoal, perdão, caiu aqui. Esse barro aí no tempo chuvoso, ele une, e no tempo seco, ele racha. Exatamente, Romário. É porque ele fica tão duro que ele racha. Tudo que é muito, até o cimento misturado errado na areia, o que pode acontecer? Mais cimento na areia, sem ter uma proporção correta, a probabilidade do estouro é muito maior. Ele vai rachar porque quanto mais duro, mais fácil de rachar. Então, ele amolece e no verão ele racha, porque ele está muito seco. Então, muito duro. É isso daí. Tá ok? Deixa eu ver o que eu tinha mais para falar para vocês aqui sobre ele. Nada sobre ele. Uma coisa. Professor, eu tenho casa na beira da praia. Casa na beira da praia é para gente rica. Para começar, é para pessoas que têm condição mesmo. Mas é caro? Não é caro uma casa na beira da praia. Se for em Salinas aqui, uma casa é barata. Só que tem um porém. Pessoal, tá legal aí? Pessoal, tá legal? Eu não posso aceitar a chamada, pessoal, porque esse aqui vai para o Instagram, ou vai para o YouTube, tá bom? E aí não tem condição, é só a aula mesmo.
Pessoal, tá legal? Vocês estão me ouvindo? Bota um legalzinho pra mim, por favor, pra me entender se vocês estão participando, porque aí eu sei quem está, porque eu tô vendo aqui algumas pessoas apenas. Elivaldo, Ediane e o Wellington, né? Então, por favor. Tá, beleza, ok, Elivaldo. Tá entendendo legal, né, Cleidiane? Então, professor, é caro casa na praia? Não, não é caro. Caro é manter. Por exemplo, o carro, um Celta, por exemplo, ele leva o mesmo lugar que uma Hilux leva, certo? Mas o custo com a Hilux é muito mais alto que um custo com o Celta, ok? Então, depende muito, tá? Eu quero ter uma casa na beira da praia. Eu consigo comprar uma casa barata na beira da praia. Mas a manutenção dessa casa tem que ser praticamente ano em ano, porque o sol vai corroê-la por inteiro. E não é só tu chegar lá e dar uma pintada, não. Muitas vezes tem que trocar a porta, tem que trocar a janela, tem que trocar praticamente a estrutura. Tá ok? Foi uma hora que caiu aqui, mas já voltou. Legal. Tá? Então, é a mesma coisa. Eu não consigo manter uma casa na beira da praia. É muito caro. Mas eu consigo comprar. Tá ok? Eu consigo comprar a casa. Só não dá para manter. É igual a gente pode comprar parcelado, que a gente que é pobre tem que comprar parcelado mesmo para ter nome na casa. E aí a gente consegue comprar parcelado. A questão é manter, tá, pessoal? Então vamos fazer o investimento correto, investimento que dá certo, tá ok? Pessoal, uma outra tecnologia aqui que eu tenho que falar para vocês é o concreto permeável. Hoje a gente tirou para falar de concreto, tá? Então, o que é o concreto permeável? Professor, eu posso utilizar na minha parede? Não, não é ótimo para parede. Ele é ótimo para o quê? Solo. Ele é ótimo para... Muita gente coloca em estacionamento, coloca ali no asfalto. Por quê? Vou mostrar uma foto para vocês aqui para ficar mais interessante, tá ok? Então vai lá. Olha aí, pessoal. Ele consegue absorver a água, tá? Por que esse concreto foi desenvolvido, tá bom? Viram aí? Por que esse concreto foi desenvolvido? Porque geralmente os resíduos que vão passando pelo solo caem no esgoto, prejudicando o meio ambiente. Por exemplo, resíduos de gasolina, óleo, a chuva vem, bate, leva para os esgotos, que leva para os rios, prejudicando o meio ambiente. Esse concreto, ele chupa toda essa água e leva para onde? Simplesmente para o solo, não diminuindo o impacto no meio ambiente, que é praticamente uma tecnologia que é de grande uso. E temos aqui, tá? Mas eu posso usar simplesmente numa laje? Não, pessoal, chão, tá? Local onde estrutura baixa, porque quando ele chupa água, se você usar na laje e aquela laje receber água, ela vai jogar toda embaixo. Então, ele tem que sugar essa água para que ela não fique ali em acúmulo em cima, fazendo com que outros resíduos se misturem à água e seja derramado ali em rios, em lagos, no meio ambiente, fazendo prejudicando tudo isso, tá? Vamos lá, pessoal. Estão me ouvindo? Votem legal, porque eu não estou vendo o pessoal participando. Estou vendo alguns entrando, mas eu não estou vendo participando. A minha internet. Que ele é um concreto, que ele é usinado quente, tá? A mistura dele é o que? A mistura é executada com a própria usina. Ele só é simplesmente para recapar estradas, tá? Ele é usado muito para recapar estradas, mas ele não é o mesmo. O que é permeável, ele garante, ele é misturado com areia, e aquela areia, ele forma uns grãos parecidos com a da areia, fazendo com que ele consiga chupar água, tá? Tirar a água do solo. Então ele faz toda a sucção da água, diferente do concreto CBUQ. Então o que acontece? Esse concreto ele é só para ficar mais rígido, né? O asfalto e tudo, mas ele não é o mesmo, tá bom? Então vamos lá. Respondida a pergunta. Deixa eu ver o que aqui.
Vamos lá. Falar sobre ele aqui, né? Então, eu não sei onde agora tá. Tá aqui, pessoal. Galera, vamos lá. Então, esse concreto aí, então, ficou sério, certo, né? Ele é um concreto que ele absorve aí, então, ele desobstrui, tá, a passagem de grandes quantidades de água. Então, ele consegue absorver aí essa água que ia correr para dentro dos esgotos, levando vários tipos de resíduos diferentes, tá? Então, é muito utilizada em alguns lugares, praticamente em urbanos, setores urbanos, perdão. Imperatriz tem condição? Ainda não. O pessoal não tem condição, nem vai colocar. Por quê? É um custo elevado, então, mas que ia ter uma manutenção de meio ambiente muito boa. Mas o pessoal não estão ligando para isso. Isso é um desperdício, tá? Galera, tem uma que eu queria falar para vocês sobre as hidrelétricas. Como é concreto também, quem viu aqui a construção da hidrelétrica do Estreito ali, chegou vários vídeos aí preocupantes, né? O pessoal dizendo, vai estourar a barragem, vai destruir Imperatriz, vai destruir as cidades baixas aqui. Não, pessoal, isso não é barragem, é uma hidrelétrica. A gente tem que ficar ciente que não é barragem, que acumula resíduo. Hidrelétrica não acumula, ela deixa fluir. Antigamente, como era construído? Era construído com grandes lagos, grandes inundados, né? Que ali causava o quê? Causava as inundações de algumas cidades. Algumas cidades, o povoados até sumiu, porque eles tinham que fazer toda ali aquela inundação. Hoje ela é construída com a tecnologia chamada fio d'água, tá? Como essa tecnologia, ela possibilita a passagem simplesmente do rio, fazendo apenas um acúmulo de água e não vários acúmulos gigantescos de água para poder manter as turbinas gerando energia. Tem impacto na nossa sociedade? Tem impacto na nossa sociedade. É uma energia limpa? Ela causa menos impacto ao meio ambiente, então ela destrói menos o meio ambiente, é menos desmatamento, menos tudo, também menos energia, tá? É menos energia. Então é menos tudo, mas é mais limpa, tá? Eu tive aqui uma vantagem. É isso aí, Cleitinho. É impossível praticamente uma hidrelétrica estourar. Então, ela tem uma passagem de água. Ela não é uma barragem que segura. Se ela segurasse apenas, ela estourava, porque é muita água. É um rio. Uma coisa que eu digo, passagens de rios, riachos, não se represa. Se constrói para deixar fluir. Quando ele flui normalmente, as passagens certinhas, ele não devasta nada. Agora, quando você prende ele, quem está ao redor vai acabando com tudo. E se ele estourar essa barragem, é capaz de ter óbitos aí. Então, é complicado. Então, vamos lá. A vantagem desse tipo de hidrelétrica está na redução das áreas alagadas. Foi o que eu disse, tá? Por consequência, reduz o desmatamento e protege a fauna. É o intuito de preservar o meio ambiente. A desvantagem é menor de energia ao longo do ano. Então, ele é menor tudo, tá? Ela é menor o impacto ambiental, ela é menor a energia que está sendo gerada. Então, o que acontece? Se ela é menor tudo, mas reduzindo o impacto no meio ambiente, está legal. Só que a gente paga um preço por isso. A gente paga uma energia mais cara, tá? Muita gente diz que não é boa utilizar, mas que todo mundo está sendo utilizado em todas as hidrelétricas, são a tecnologia de fio d'água. Tá ok? Olha aqui, ó. Ele diz assim, a desvantagem é a menor geração de energia ao longo do ano, fora da estação de chuvas, já que o armazenamento de energia limpa, forma de água, é muito menor que nas grandes barragens, tá? O Brasil tem um percentual de 87% de energia elétrica oriunda de suas hidrelétricas, então é gerada por elas mesmas. A energia limpa, entretanto, este percentual tem caído consideradamente por falta de um maior armazenamento desta energia. Então, no verão, menor água, menor vazão, menor energia, tá? Isso mesmo jeito é do Belo Monte. Agora tá chegando rápido aqui, que bom. Todas as hidrelétricas estão sendo construídas assim. A partir de agora, todas as hidrelétricas têm que ser construídas com fio d'água. Ela gera energia com o próprio acúmulo ali do rio passando por ela. As turbinas são acionadas, tá bom? Gente, mas ainda sou defensor de que a melhor energia limpa é energia solar, tá, pessoal? Então, quem quiser duvidar, eu respeito.
mas a energia solar é uma fonte de energia renovável. O sol não vai deixar de existir, o sol é praticamente imperatriz, é muito quente, vai gerar muita energia, então o impacto é nenhum no meio ambiente, tá? O impacto é nenhum, só é ter uma estrutura legal para colocar as placas solares e gerar energia para sua casa, e uma energia praticamente gratuita, tá? Porque o sol vai nascer todos os dias. É uma certeza que a gente tem, é que o sol vai nascer. Muitos dias ele nasce muito quente, tá bom? Então, a energia oriunda de hidrelétrica tem obrigado o Brasil a colocar em operações suas termoelétricas, tá? Movidas a gás, a óleo diesel e até o óleo combustível, com dupla desvantagem. São mais caros, muito mais agressivos ao meio ambiente, principal pelo grande emissão de CO2, né, que é o dióxido de carbono, tá ok? Responsável direto pelo término de efeito estufa, que tanto desequilibra e vem causando ao nosso planeta, afetando principalmente ao meio ambiente, que pretendia ser protegido. Então, em vez dela proteger, também ela está tendo um impacto, porque a geração de CO2 é muito alta. Energia eólica também. Na nossa região nem tanto, tá, Cleidiane? Aqui na Imperatriz que eu falo muito de Imperatriz, porque os nossos ventos são mínimos, mas por exemplo, São Luís venta bastante, Fortaleza, cidades que tem esse vento constante. Vento não é ar, pessoal, ar, não, ar é o vento estocado, né? Como disse a presidente Dilma, que ela disse que queria estocar o vento, mas o vento é o ar em movimento. Ar estocado, a gente chama de ar, como a gente coloca dentro do balão, é um ar estocado. Então, mas o vento é o ar em movimento, que vai gerar ali as turbinas eólicas, fazendo a geração de energia, que é muito fácil de ser criado, tá bom? Eu mesmo já criei, e se eu fosse professor presencial de vocês, a gente ia poder criar uma tecnologia dessa para gerar energia lá, uma maquete que ia ficar show de bola, toda impressa, né? A gente ia usar a impressão 3D para gerar a maquete, ia usar a eólica com um ventilador, um pequeno alternador, e a gente ia conseguir fornecer energia para toda a nossa maquete, tá? Sim, existe uma hidrelétrica na força do mar, né? Que existe grandes boias que ao movimento das ondas elas conseguem gerar energia. Existe um país que eu não lembro, eu vou pesquisar aqui agora para a gente saber, que eles estão usando esse tipo de hidrelétrica, que não gera impacto nenhum. Quanto mais se movimenta, mais ela gera energia. Eu vou mostrar uma foto aqui para vocês, bem interessante. É muito bom você ter falado isso, Cleidiane. Olha só, aqui ó, essas boias, quanto mais elas se mexem, tá? Quanto mais elas se mexem, mais elas geram energia. Então, quanto maior a força das ondas em cima delas, né? Embaixo delas, perdão, maior é a geração de energia, tá? Então, outro tipo de energia limpa, que é uma tecnologia não tão cara, como já pesquisei uma vez, não tão cara, mas que o Brasil não quer utilizar, porque não sei porquê. A gente tem que colocar, né, aqui complicado. Existe, então eu quero saber, que eu não pesquisei, eu estava fora dessa. É bom que eu aprenda também, atualizado. Me diz qual é a cidade, por favor, que aí eu já olho aqui. Tá bom? Eu não estava sabendo que no Brasil já tinha um. Eu sabia que um país aí tinha colocado, mas eu não lembro qual era o país, tá bom? Entenderam, pessoal, isso daí? Entenderam legal? A USP aqui diz que a USP desenvolveu, né? Então o Brasil é pioneiro na geração de energia por ondas. O Brasil é pioneiro. Olha só, localizado no quebra-mar de Porto de Pecém, a 60 km de Fortaleza. Pô, show de bola. Então e lá em Fortaleza é forte a energia eólica, mas agora já estão utilizando essa energia marítima aí, né? Pelas ondas. Então, muito bom você ter lembrado. A cidade é Porto de Pecém, tá? A 60 km de Fortaleza, tá aí, Claudiane? A atualização na íntegra pra gente aqui, tá ok? Pessoal, então essa daí foi as tecnologias de hoje, tá? Então eu queria muito voltar às aulas com vocês, presencial, para a gente fazer acontecer, né? Realmente montar, para a gente entender como é que funciona essas energias, né? As renováveis, não com hidrelétricas, mas com energia eólica, energia até mesmo em movimento, que no caso, essa energia em movimento, ela é praticamente a energia mecânica, porque se movimenta, e qualquer coisa que gera energia e você consegue movê-la, ela vai gerar energia. Aqueles motorzinhos,
Por exemplo, um alternador do carro, quanto mais ele gira, então é mecânico, ele vai gerar energia elétrica para qualquer tipo de residência, tá bom? Então, dependendo da voltagem, tudo isso, tá? E os concretos que a gente poderia ter existe um concreto, eu conheço um rapaz que ele fabrica esse tipo de concreto. Existem os concretos que estão sendo fabricados com isopores, que ele é 60% mais leve para uma laje, então ele não vai ficar tão pesada a laje ali de uma residência ou mesmo dos edifícios. Ele é um pouco mais caro, mas com um custo de manutenção bem mais baixo. Eu vou ver se eu consigo uma peça com ele para mostrar para vocês, tá ok? Dúvidas, pessoal? Me digam se tem dúvidas. Eu tenho aqui apenas Romário, Cleudiane e o Elivaldo. Muito obrigado por estarem participando da técnica de edificações. A Dilma é dona de teorias únicas. Ela questionou se o sabão mata o coronavírus, então por que não fazer uma vacina de sabão? Politicagem pra lá, vamos deixar quieto. Então é assim, são as teorias dela, né? Respeito é bom, né? Mas enfim, são algumas teorias que tem que ser pensado, né? O álcool, por que não fazer uma vacina de álcool? Então mas o coronavírus, vamos deixar de lado coronavírus não tem nada a ver com a nossa aula, a gente não quer esse cara perto de nós, ele que fique para lá. As bactérias que a gente quer são as bactérias que preenchem aí as fendas das residências, dos prédios, para reduzir o custo para nós, não é verdade? Que é o que a gente tem que entender. Professor, falando aqui, CO2, o que é dióxido de carbono? Não sei se vocês já perceberam, vocês pegam uma cerveja, se alguém bebe ou não, eu não bebo, então, mas eu já fiz experiência. Você pega uma cerveja, joga dentro do copo, com tudo, ok, criou aquela espuma, né? Se você pegar a cerveja e jogar devagarzinho, tem gente que fala assim, sem colarinho, você joga ela sem colarinho, aí você pega aqueles papel toalha e colocar dentro, ela estufa, derrama, por isso que muita gente se sente mal, se sente cheio, porque o certo é para jogar de uma vez, fazendo com que o que? Quando cria uma espuma, ela libera dióxido de carbono, que ele não vai estufar dentro de você, tá? Então o pessoal faz essa experiência. Se você bebe ou alguma coisa, não beba sem colarinho, beba com colarinho, e se possível nem beba, tá ok? Isso aí é cada um por si e Deus por todos, tá ok? Então, pessoal, tá legal? Gostaram aí da aula? Eu não tenho, infelizmente, se ficar muito longo, eu não tenho nem condição de botar no YouTube, porque o pessoal pode não assistir. As tecnologias de hoje foram essas, e lá no grupo eu vou jogar uma atividade pra gente fazer, para vocês entregarem aí na próxima semana, tá ok? A gente vai ter a próxima aula segunda-feira, porque amanhã eu tenho outra live, foi tudo em cima da hora a reunião. Segunda-feira a gente tem uma outra live, onde a gente vai conversar mais sobre outras tecnologias. Eu queria muito fazer maquete com vocês com essas tecnologias, mas impossível agora. Se voltar a tempo, aí eu tiver em sala de aula com vocês, a gente com certeza vai produzir, tá ok? Então, pessoal, coloque um legalzinho, um forte abraço, muito obrigado por hoje. Espero que tenham entendido. Se não tenham entendido, fala, peraí, professor, eu tenho uma dúvida. Então eu vou dar aí 5 minutinhos pra gente conversar sobre isso aí, sobre as dúvidas. Se não tem, coloca um legalzinho, que aí a gente já encerra por hoje, tá bom? Eu tenho o que? Micaela hoje é técnica de edificações, tá bom? Administração amanhã. A gente vai falar de administração amanhã. Na verdade, vocês é sábado, né? Amanhã é outra administração da semana. Então, Elivaldo, Romário, Cleidiane, tá tudo certo? Tranquilo? Entenderam bem sobre essas tecnologias? Mostrei para vocês a tecnologia, tá? A foto delas, de como elas são feitas. E acredito que... professor, eu vou pesquisar mais. À vontade, pesquise. Quanto mais pesquisar, mais conhecimento vocês vão ter, melhor, porque a gente vai fazer uma discussão legal, e discussão é sempre bom em sala de aula. E live também tem que ter ali as conversas, tá ok? A atividade eu vou passar lá no grupo, aqui que daqui a pouco eu vou formalizar aqui, e aí eu coloco lá, beleza, Romário? E aí vocês entregam na semana que vem, e a gente já corrige semana que vem. A gente vai fazer assim, quando eu começar a live, a gente corrige a atividade, e na próxima, em sequência, a gente já começa a outra aula. Entrou uma professora muito gente boa aí, pessoal, Tarsila, que é minha amiga. Parabéns, Tarsila, por o seu aniversário.
mas a aula está encerrando hoje, que foi sobre tecnologia da construção para a turma de técnica e edificação da Escola Técnica Alvorada. Pessoal, forte abraço, muito obrigado pela aula de hoje e até mais. Coloquem lá do grupo que teve aula, ok? Valeu, pessoal. Fui!